Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pela Fé, o lugar onde a presença de Deus renova o coração, fortalece a alma e nos lembra de uma verdade poderosa: a vitória começa na fé. Hoje, vamos refletir sobre um dos versículos mais conhecidos e mais profundos de toda a Bíblia, Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras, escritas pelo rei Davi, são muito mais do que uma bela frase. Elas revelam um segredo espiritual profundo. Quando Deus é o nosso pastor, encontramos segurança, provisão e descanso, mesmo em meio às tempestades da vida. Davi escreveu este salmo num momento de grande confiança, mesmo enfrentando perigos, inimigos e desertos. Ele sabia o que era depender totalmente de Deus, porque antes de ser rei, foi um simples pastor de ovelhas. E é com essa experiência que ele descreve Deus como o pastor que cuida de cada detalhe da nossa vida. Quando Davi diz, "O Senhor é o meu pastor", ele está declarando que Deus é quem guia, protege e sustenta sua vida. Assim como o pastor conhece suas ovelhas pelo nome e se preocupa com cada uma, Deus também conhece você profundamente. Ele sabe o que te aflige, o que te preocupa e o que te faz chorar. Ele conhece suas necessidades antes mesmo que você as diga em oração. Mas há um detalhe importante aqui. Davi não diz, "O Senhor é um pastor", e sim, "O Senhor é o meu pastor". Essa é uma confissão pessoal, íntima. Não é apenas sobre saber que Deus existe, mas sobre ter um relacionamento real com Ele. É sobre viver debaixo do cuidado dEle, confiando em sua direção e obedecendo à sua voz. Assim como as ovelhas dependem totalmente do pastor, nós também precisamos aprender a depender de Deus. As ovelhas são frágeis, não têm defesa própria, não sabem encontrar o caminho de volta sozinhas, e é exatamente por isso que precisam de um pastor. Da mesma forma, nós também nos perdemos, nos confundimos e tomamos decisões erradas quando tentamos andar sozinhos. Mas quando deixamos Deus guiar nossos passos, encontramos o caminho certo. E então vem a segunda parte do versículo: "Nada me faltará". Essa é uma declaração mais poderosa que um servo de Deus pode fazer. Não significa que nunca teremos dificuldades, mas que não nos faltará o que realmente precisamos. Davi não está dizendo que teremos tudo o que desejamos, mas tudo o que for necessário para cumprir o propósito de Deus. Quando o Senhor é o nosso pastor, Ele supre. Ele provê o pão de cada dia, a força para continuar, a sabedoria para decidir, a paz em meio ao caos. Quantas vezes pensamos que estamos sem saída, mas Deus nos surpreende com o cuidado que vem do alto. Às vezes, Ele envia uma pessoa para ajudar, abre uma porta que parecia trancada, ou simplesmente nos dá calma no meio da tempestade. Isso também é provisão. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil, sentindo falta de algo, de dinheiro, de paz, de esperança, ou até mesmo de respostas de Deus. Mas o Salmo 23:1 te lembra que quando Deus é o teu pastor, nada essencial te faltará. Ele é fiel para suprir tudo aquilo que for necessário no tempo certo. Pode parecer que algo está demorando, mas o pastor nunca chega atrasado. Ele sabe o momento exato de agir. É interessante notar que o Salmo começa com o Senhor como pastor e termina com o Senhor como nosso lar eterno. Isso mostra que o cuidado de Deus não é temporário, mas constante, do começo ao fim. Ele não te guia só quando tudo vai bem. Ele caminha contigo nos vales, nas sombras e nas incertezas. Davi experimentou isso de forma muito real. Ele passou por traições, fugiu de inimigos, enfrentou batalhas e ainda assim declarou: "Nada me faltará". Isso é fé em ação. Fé que não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter de Deus. Se essa mensagem já está falando com você, aproveite este momento e se inscreva aqui no canal Pela Fé. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus não falha. Aqui, toda semana, você encontra mensagens que fortalecem a fé e mostram que a vitória começa na fé. Agora, pense comigo. O que significa na prática deixar o Senhor ser o seu pastor? Significa abrir mão do controle. Significa parar de tentar resolver tudo sozinho e permitir que Deus conduza a sua vida.
O pastor guia as ovelhas pelo caminho certo, mas as ovelhas precisam obedecer à voz dele. Quantas vezes Deus nos mostra uma direção e nós insistimos em seguir o nosso próprio caminho? Depois nos perdemos, nos confundimos e tomamos decisões erradas quando tentamos andar sozinhos. Mas quando deixamos Deus guiar nossos passos, encontramos o caminho certo. E Jesus confirmou isso no Novo Testamento, em João 10:11, quando disse: "Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Isso mostra que o Salmo 23 não fala apenas de provisão material, mas também de redenção e amor sacrificial. Jesus deu a vida por nós para que fôssemos salvos, cuidados e guiados pelo Pai. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você passa a ter um pastor que nunca dorme, nunca falha e nunca te deixa sozinho. Ele te leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, como diz o restante do Salmo. Ele restaura sua alma e te conduz por caminhos de justiça. Mesmo que o vale da sombra da morte se levante, Ele está contigo. Talvez você esteja enfrentando um vale agora, uma fase de escassez, solidão, ansiedade ou dúvida, mas o bom pastor está ao seu lado. Ele vai te conduzir a um novo tempo, a um novo pasto, a um novo propósito. Deus nunca te leva a um deserto para te abandonar. Ele te leva para te ensinar a confiar. E essa confiança transforma tudo. Quando você começa a viver com a certeza de que o Senhor é o seu pastor, você descansa. Você não precisa mais correr atrás das coisas desesperadamente, porque entende que quem te guia é fiel para prover. É por isso que Davi podia descansar mesmo em meio à guerra. Ele sabia que o cuidado de Deus era maior do que qualquer ameaça. Essa verdade também se aplica à sua vida. Deus está cuidando dos detalhes que você não consegue ver. Enquanto você se preocupa, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele abre caminhos. Enquanto você espera, Ele prepara o que é melhor para você. O nada me faltará de Davi não é uma promessa de riqueza, mas de suficiência em Deus. Quando Ele é o centro da sua vida, você entende que já tem o essencial, a presença dEle. E quando você tem Deus, você tem tudo. Quantas pessoas vivem cercadas de coisas, mas sentem um vazio enorme dentro de si? E quantas outras, mesmo com pouco, vivem em paz porque sabem que Deus está com elas? A verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem temos. E se temos o pastor, temos o suficiente. Então hoje, eu te convido a declarar com fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Declare isso sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Quando você confia em Deus, Ele transforma escassez em abundância, dor em crescimento e medo em coragem. O mesmo Deus que guiou Davi pelos campos e vales é o mesmo que guia a sua vida hoje. Ele não mudou e continua sendo o mesmo pastor fiel que cuida, protege e sustenta. Por isso, não se desespere. Se algo te falta agora, peça a Deus direção. Talvez Ele não vai te dar o que você quer, mas certamente te dará o que você precisa. Às vezes a maior bênção não é receber algo, mas aprender a depender totalmente dele. Quando aprendemos a descansar no cuidado de Deus, experimentamos o verdadeiro contentamento. Você começa a olhar para a vida com gratidão, mesmo sem ter tudo o que quer, porque entende que o pastor cuida do que realmente importa. E lembre-se, o mesmo salmo que começa dizendo "nada me faltará", termina dizendo "certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida." Isso é viver sob a proteção e o amor constante de Deus. Não importa o que aconteça, Ele vai te sustentar até o fim. Antes de encerrar, feche os seus olhos por um instante e faça essa oração comigo. Senhor, obrigado por ser o meu pastor. Mesmo quando eu não entendo os teus caminhos, eu confio em ti. Ensina-me a depender do teu cuidado e a descansar na tua presença. Que nada me falte, não porque eu tenha tudo, mas porque tenho o Senhor comigo. Guia meus passos, renova minha fé e me ajuda a viver debaixo da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou o seu coração, se inscreva aqui no canal Pela Fé. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus é o pastor que nunca falha. E nunca se esqueça,
A vitória começa na fé.